E aconteceu também, em outro sábado, que entrou na sinagoga e estava ensinando. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo bem os seus pensamentos, disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: uma coisa vos hei de perguntar: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E olhando para todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Então aqui, esse homem estava numa situação ruim também. Também era sábado, e ele estava ali com a mão direita mirrada. Jesus chamou ele para o meio, e restituiu a mão dele. Sabia o que aquelas pessoas que estavam ali em volta estavam pensando, conhecia bem os pensamentos delas. E antes de fazer a cura, fez ali a pergunta, fez a pergunta ali se era lícito, Chamou ele para o meio, fez a cura e perguntou para eles: é lícito fazer o bem ou fazer o mal no sábado, Então aqui, aquelas pessoas, elas estavam ali procurando alguma coisa contra Jesus. Elas estavam ali, não estavam prestando atenção nas coisas boas que Jesus estava falando, não estava ali interessado na maravilha nas maravilhas que Jesus fazia. Eles estavam ali procurando uma ocasião para prejudicar Jesus. Eles não estavam preocupados com o próximo, se a mão dele estava mirrada, ninguém estava preocupado com isso. Eles estavam preocupados em achar coisa errada na vida de Jesus para prejudicar ele, para parar o ministério dele. Então assim, hoje em dia não é diferente. Existe aqueles que querem o bem dos outros e existe aqueles que querem o mal. E o interessante é que aqueles que querem o mal, a pergunta que eu faço é: que vantagem a pessoa que está querendo o mal do outro vai ter de ver o outro morrer, perder o emprego, se dar mal na vida? Que lucro você vai ter? Isso vai aumentar a sua conta bancária, isso vai te dar uma felicidade. Às vezes a pessoa que está ali desejando o mal do próximo, ele até vai ter uma felicidade momentânea de ver o outro ser prejudicado, mas eu garanto, essa felicidade não dura muito tempo, E depois essa felicidade traz tanta consequência ruim, traz tristeza, traz amargura, porque se você deseja o mal para o próximo, mesmo se a pessoa um dia te prejudicou, te fez mal, você vai ter que se acertar com Deus, Tanto o que te prejudicou vai se acertar com Deus, como você também, como eu, como qualquer um. Então, assim, estamos todos ali diante de Deus, tudo está nu e patente diante dos olhos de Deus. Nada foge do seu controle. E todos nós um dia vamos estar diante de Deus e vamos ter que nos acertar com eles. Aquele que já se arrependeu e já mudou o proceder dele e abandonou aquelas práticas, se arrependeu de verdade, porque Deus conhece o arrependimento, Ele sabe o que é arrependimento e Ele sabe o que é remorso. Remorso não é arrependimento. Então aquele que se arrependeu de verdade, ele tem um advogado chamado Jesus Cristo. E Deus é um juiz justo. E o Espírito Santo de Deus está na terra para consolar, para convencer, para fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer. Até uma oração, quando o diabo nos cala, quando o sofrimento é tanto que você não consegue orar, o Espírito Santo ora por você com gemidos inexprimíveis. Então,
Aqui Jesus era o único que estava interessado em ajudar esse homem, né? Jesus falou para ele: levanta-te, né? E vem para o meio, né? E ali Jesus restituiu a mão dele. E Jesus sabia o que eles estavam pensando, né? Então, assim, ele fez a pergunta porque eles sabiam que eles estavam ali, tudo igual um monte de serpente para pegar ele, para fazer o mal para ele, né? Mas ali, quando ele fez a pergunta, é lícito fazer o bem no sábado ou fazer o mal, né? Quer dizer, a energia que a pessoa vai gastar energia para fazer o mal e vai gastar energia para fazer o bem, né? Então, escolha gastar energia para fazer o bem e não o mal, né? Troque os pensamentos ruins pelos bons, né? Tira a amargura do coração e coloque ali coisas boas, alegria, paz, né? Seja pacífico, né? Perdoe. Você também já deve ter falhado com alguém. Eu falhei já muitas vezes e vou falhar ainda. Por mais assim que a gente tente andar em santidade, a gente sempre vai estar falhando, porque a gente é humano. Então aqui, Jesus, ele conhece a intenção do nosso coração, né? Ele sabe os nossos pensamentos. Então, a razão dessa mensagem aqui é que a gente venha se arrepender das nossas maldades, que todo dia a gente comete, mesmo sem querer. Às vezes a gente pensa o que não deve, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve, né? O único que passou pela terra e não fez nada de errado foi Jesus, e pagou um alto preço por pessoas que não valiam nada, como eu, como você, como qualquer ser humano na terra. Nenhum de nós valia o que ele fez, mas ele fez. E não é porque a gente merecia, é porque ele é bom o tempo todo e faz o bem a todos o tempo todo. É graça, né? Graça é de graça, né? Nós não merecemos, foi o favor imerecido. Então não despreze a palavra do Senhor, né? Não faça como esses aqui, que eles estavam ali só para que fala, e os escribas atentavam nele, se curaria no sábado. A preocupação deles era com o sábado, né? O que Jesus ia fazer errado para eles terem um argumento contra ele, né? E aqui Jesus, ele sabia que ele tinha um tempo para realizar aqueles milagres, para pregar as boas novas, para preparar discípulos para continuar a obra depois que ele fosse. E quando aconteceu, ele se entregou. Ninguém pegou Jesus à força e levou ele. Não, ele se entregou. Depois que ele cumpriu a missão dele, ele se entregou. Ele podia pedir para Deus mandar anjos e livrar ele daquela situação, mas ele foi até o fim e não se importou com a afronta, nem com a vergonha, nem com a humilhação, nem com o vexame. Não se importou com quem estava cuspindo nele, quem estava humilhando, quem estava falando: você não é o filho de Deus, você não é o rei, por que você não desce dessa cruz? Não, ele não se importou com isso. O propósito dele era muito maior. Era salvar eu e você, que nem tinha nascido ainda. É salvar ainda os que ainda vão nascer, se ele não voltar antes. Então, assim, ele olhou para muito, muito além, né? Então, ele não veio aqui para perder, ele veio para ganhar, para recolher almas perdidas, né? Então, assim, não despreze o que Jesus fez naquela cruz, né? Não foi um qualquer que desceu para a terra, foi o Filho de Deus. Deus não mandou nenhum anjo, mandou o Filho dele, mandou o melhor que ele tinha no céu, né? Mandou o Príncipe da Paz, né? Emmanuel, Deus conosco. Então, assim, não despreze o que Jesus fez naquela cruz. Quanto antes você entender o que Jesus fez naquela cruz, melhor será para você. Tudo que a gente tem nessa terra passa, é momentâneo, mas a vida lá com Deus é eterna. Ou a pessoa vai viver eternamente com Deus, ou vai ter o desprezo eterno de Deus, né? A segunda morte. Então, faça como esse homem, obedeça. Jesus falou para ele: venha para o meio, e ele obedeceu, né? Então aqui Jesus fala, quando ele fala, levanta-te e fica em pé no meio, e levantando-se ele ficou em pé.
Ele obedeceu Jesus. E Jesus disse, né? Quando Jesus perguntou aqui para eles, né? Eles ficaram tudo quietinho, não respondeu nada. E olhando para todos em redor, ele pediu para ele estender a mão, ele estendeu e Jesus restituiu. E a mão dele, a mão direita ficou sã como a outra. E aqueles que ficaram e que estavam ali procurando uma ocasião contra Jesus, ficaram cheios de furor. E é assim que hoje funciona. As pessoas que não gostam da gente, elas ficam cheias de furor quando vê a gente ser abençoado. Muito triste isso. Eles conferenciavam sobre o que eles fariam com Jesus, né, para parar a obra dele, né? Então hoje não é diferente. As pessoas que são usadas pelo mal, elas também querem nos parar, elas querem nos paralisar, elas querem nos enterrar. A felicidade delas é ver o mal na vida do outro. Mas a palavra de Deus fala que mais são os que estão conosco do que os que estão com Satanás, né? E a palavra de Deus nos dá garantia que a honra da segunda casa vai ser maior do que da primeira, né? E a palavra de Deus, ela nos dá a garantia que Deus é fiel o tempo todo, é bom o tempo todo para com todos, né? Até com o infiel, Deus é fiel, né? Então, assim, o sol nasce para o bom e para o ruim, a chuva nasce para todos, o sol e a chuva vêm para todos, independente, né? Então, assim são as misericórdias do Senhor todas as manhãs. Quando a gente acorda, abre os olhos, se levanta, a misericórdia de Deus está se renovando na nossa vida. Então, vamos hoje trocar os nossos pensamentos que não são bons os pensamentos ruins pelos bons, né? E ter uma nova vida, né? Ser grato, olhar a vida com gratidão, viver os dias, contando os dias com intensidade para o bem, não para o mal. Amém? Glória a Deus, espero que essa mensagem te dê um novo ânimo, te traga fé, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus.